Nós temos a princípio 13 cartas. 13 cartas nós precisamos estudar. São as chamadas cartas ou epístolas paulinas, epístolas ou cartas. Toda vez que nós estudamos sobre a vida de Paulo, nós estamos falando sobre o missionário nato. Porém, o preparo de 13 anos, do capítulo 9 ao capítulo 13, de 13 a 14 anos, até ele ser enviado para a primeira viagem missionária, criando um tabu de missões, assim, de um dia para o outro, todo mundo é missionário, e Paulo teve que esperar 13 anos, e olha que ele cresceu os pés de uma maneira bem instruída, pelo menos no Antigo Testamento. Agora nós temos um segundo momento, nós temos Deus só consegue pegar Paulo quando ele está a caminho de Damasco. O contexto da conversão de Paulo é quando ele está a caminho de Damasco. A palavra Damasco, nós temos tanto no grego, né? Damascos, e da Grécia fala Damascos, e nós temos no hebraico ali, ó, Dar Meshech, né? Que seria o Damasco. Temos no grego, no Novo Testamento, e no Antigo Testamento também temos essa história, Damasco. A palavra Damasco significa: em silêncio está o tecelão de pano de saco. Em silêncio, está fazendo uma costura, está preparando um pano. Esse pano funciona também como pano de fundo, é muito usado para cenário, quer dizer, em silêncio está o tecelão de pano de saco, quer dizer, em silêncio Deus está mudando o cenário. Afinal de contas, no contexto de Paulo, Paulo era o perseguidor, mas ele estava a caminho de Damasco, e o nome Damasco significa: em silêncio está o tecelão de pano de saco, quer dizer, o cenário está sendo preparado, em silêncio, mas está sendo mudado, em silêncio, mas está vendo um trabalhar. E aí é que está, muitas vezes a igreja sofre uma perseguição, sofre uma situação, e parece que Deus virou as costas. Quando a gente lê meio correndo, parece que Deus não está fazendo nada. Mas o Paulo já está indo para Damasco. E quando eles chegaram na estrada, a caminho de Damasco, né, em silêncio, o trabalhador já está descendo. O pano de fundo já está sendo transformado, o cenário já está sendo preparado. Então Deus que muda o cenário. Na época de Ezequiel, ele está entre os cativos. O que você viu? Ele visões de Deus. Na época da religião judaica, Isaías, ele não viu parede, não viu porta, não viu teto. Ele viu a glória de Deus, séculos de tempo. Ele viu a voz que fez as portas se mover com um brado com tudo. E quando ele olhou para o teto, ele viu o teto. Eu vi o Senhor sentado sobre o nosso trono. Então, Deus muda o cenário. É um Deus que muda o cenário. Quem olha de longe fala: que cenário feio. Mas quem está cheio da glória de Deus está vendo outro tipo de cenário, uma outra realidade. E então aí cai a mensagem: o tecelão de um pano de fundo do saco já está descendo. Então é muito legal essa história aqui. Bem, nós temos as cartas de Paulo a Roma. Veja que Roma é a capital do Império Romano. Então nós temos aqui um duelo, né, uma dialética que a gente chama na academia, entre o mundo romano contra o reino de Cristo. O Império Romano e o Reino de Cristo. Então nós temos aqui, é claro que o choque é muito grande, porque nós temos duas propostas totalmente diferentes. É claro que esse confronto aqui, ele não vai aparecer a princípio aqui em Roma. Ele vai aparecer também no dia de Jesus, né? No dia de Jesus também, cara, a César quer de César, a Deus quer de Deus, quer dizer, você vai encontrar Jesus brincando com o assunto, né? Jesus está brincando com a história. Isso é muito legal, porque o Império Romano está sendo, entre aspas, ridicularizado através do Novo Testamento. Você vê que Jesus fala assim: bem, não tem como se ver dois senhores. Adorar a Deus é Mamon era um culto escondido do Império Romano, e era muito interessante essa história. Bem, logo em seguida nós temos também o Paulo brincando com o Império Romano, né? E é muito legal o próprio pão de Cristo, que é o corpo, não é o corpo, também é muito legal, porque Roma dava um pão para as pessoas nas arenas. As pessoas iam para a arena a princípio para se alimentar, as
pessoas iam para as arenas para se alimentar e assistir os gladiadores, assistir as festas, assistir as catástrofes. Ali havia prostituição, ali havia bebida, mas eles iam a princípio para ter o pão. Então o pão de Herodes era símbolo de pão, de violência, era símbolo de pão. Aquelas apresentações, aquele entretenimento nas arenas, era para fazer o povo esquecer, era para tentar fazer o povo ficar iludido, esquecer das suas realidades que eram feias. E aquele entretenimento já era uma cartada do império para transportar, era para abandonar o exame. Você vê que o ponto de Jesus é examinar. Então, olha que interessante isso aqui. Então, enquanto o pão de Cristo é um pão da paz, é um pão do amor, é um pão da solidariedade, um pão dos pequenos, né? O pão do império era diferente, tinha nomes, tinha status, tinha a glória do império, tinha a glória dos céus, tinha a divindade, escuta o homem, enquanto o pão de Cristo era totalmente o contrário, né? Era um reino dentro da pessoa. Então, quando chega em Romanos, nós temos essa mensagem. Paulo é claro que andava no mesmo caminho. Quando chega em 1 e 2 Coríntios, as maiores cidades, no sentido de metrópole do Império Romano, por que Corinto era uma cidade que era chamada uma metrópole do Império? Porque existiam 3 rotas marítimas: mar Egeu, o mar Adriático e o mar Mediterrâneo, que encostava ali no Corinto. Então eles tinham o mundo antigo na mão do Império Romano através da cidade de Corinto. Então era uma cidade muito interessante. Dentro da cidade de Corinto tinha o templo da Afrodite, que era conhecido lá em Efésios como Diana, mas em Corinto Afrodite, e nós temos outras aparições dessa chamada Deus, entre aspas. Bem, e aí Paulo faz um trabalho muito forte em Corinto. Nós temos 2 cartas cheias de segredos e recursos ensinados. Quando Paulo vai mandar a carta, nós conhecemos com Gálatas, que é chamada Igreja da Galáxia, lá tinha o quê? Nós tínhamos um problema, porque as pessoas aceitaram a Jesus, mas não aceitaram os valores e padrões de Jesus. Então eles eram de Jesus no discurso, mas eles se viam mais uma religiosidade judaica, né? E andavam na carne. Aí Paulo simplesmente vai mandar uma carta falando o que é andar na carne e o que é andar no Espírito. Ele vai colocar nomes aos bois, ele vai botar o chamado pingo no i. Ele vai detalhar, olha, as obras da carne são essas, o do Espírito é aquilo. Ele vai fazer uma boa separação. E é claro que o conhecimento vai conseguir fazer a Igreja da Galáxia, as pessoas mudadas, dar um passo adiante, né? Então esse aqui é o primeiro momento. Nós temos também Efésios, que era uma cidade que tinha culto a Diana dos Efésios, e as pessoas tinham que ir lá pelo menos uma vez. Então Paulo vai pregar lá em Efésios muito, porque ele sabe que vai ter gente do mundo inteiro lá. Então ele cria como se fosse uma base missionária. E ele, além de plantar uma igreja séria, ele vai trabalhar com a pregação. E saindo dali ele fala, toda a asa do Evangelho. Porque ele sabia que o mundo antigo tinha ido lá do lado de Diana. Mas até chegando o tempo de Diana, Paulo estava pregando. Então nós temos também, agora é claro, que quando ele edifica a igreja, ele fala, vocês estão de pé, agora você tem que ver como é que andar, como é que é o dia a dia. E ele vai repetir várias vezes, desde como andais, né? Isso é muito legal. Logo em seguida, nós temos a cidade de Filipos, que é chamada Filipenses, né? Isso aqui é muito legal, porque é uma das cidades mais fortes do Império Grego. Por quê? Porque o pai do Alexandre era Filipe. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma cidade carregada da cultura grega. E a cultura grega era uma cultura assim, triunfalista. Eles não aceitavam o normal, muito menos o fraco. Eles só aceitavam o campeão, o forte, o que está acima de todos. Nós vamos encontrar nas histórias da Grécia, nas histórias seculares da Grécia, entre eles nós conhecemos uma história da Homero, a história do mundo grego, os seus valentes, os campeões, que simplesmente eram homens que
marcava sua época, não tinha tempo, lugar para fraco. Aí vem Jesus, aí Paulo fala assim: tem em vós o mesmo sentimento por Cristo Jesus, que sendo forma de Deus não teve usurpação de ser de Deus. Então ele começa a anunciar que na fraqueza tem força, e na submissão, em aceitar a vontade de Deus, ele começa a mostrar que os valores da Grécia eram valores, mas não eram os melhores valores. Em alguns assuntos nós tínhamos ou temos outros valores. E já que a cidade de Filipos foi considerada uma cidade do Império Romano também, igual Corinto, aí ele falou, ele escreveu lá para Filipenses: olha, a nossa pátria está no céu. Então aí vem a mensagem. Ele plantou também a pátria no céu. Então, já que as pessoas estavam se rendendo ao status cidadão romano, ele anuncia com outra cidadania. Colossenses, aqui tinha um pouco de culto aos anjos, aqui tinha um pouco de tinha um problema do que nós conhecemos como legalismo. O que é o legalismo? Legalismo não é ter leis, não. Até mesmo que Jesus vai falar, Paulo vai falar sobre a lei de Cristo. Jesus vai falar: eu porém vos digo. Então Jesus colocou uma regra. Paulo vai falar sobre a lei de Cristo. Nós temos a lei do Espírito que está valendo até hoje, a doutrina dos apóstolos, que são um conjunto de leis e regras. O legalismo, na verdade, é a lei de Moisés que foi dada para Israel, né? Aquela lei era complicada de se andar nela, de se vir com ela. Por quê? Porque ela era um tempo específico. Então, Deus, sabendo que o povo ia peregrinar, ele colocou umas leis mais ligadas à higiene, para quem vai andar no deserto. Não tem tanta água assim suficiente, não tem uma série de leis para não ter epidemias, né? Era assim que funcionava. E entre essas leis, alguma coisa saiu um pouco da regra normal por causa da dificuldade, e nunca pode ser vista para nós como regra principal. Tinha o sábado dos judeus, os hebreus, que eram um ano sabático, um ano sem trabalhar. E a igreja de Colossenses foi convidada a pensar nas coisas do ensino. Pensar nas coisas do alto, as coisas do ensino. Para e começa a falar sobre andar essa terra como se tivesse a cabeça em cima das nuvens. Tessalonicenses foi uma cidade premiada. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que parece um varão dizendo: atravessa a Macedônia nos ajuda, Paulo vai atravessar e vai para a Europa, para outro continente, e simplesmente vai atravessar oceanos e mares, e ele vai chegar em Tessalônica, e Tessalônica vai fazer a propagação do Evangelho através de Tessalônica. Então, Tessalonicenses foi a melhor cidade no sentido de propagação do Evangelho do Novo Testamento, das páginas do Novo Testamento. Agora ele preparou para eles, falou com Timóteo, e desde ele sabia as Sagradas Letras, quem ensinou foi a avó e a mãe. Eu acho muito interessante o papel da família no preparo, em vez de deixar para o pastor, né, em vez de deixar para a liderança da igreja, em vez de deixar para a religião, não. Em casa, vamos ensinar quais são os valores da Bíblia. E nós temos o obreiro também, Tito. Tito era um obreiro preocupado, ele ia salvar o que estava perdido. Olha, vai credo e vê o que resta lá, coloque em ordem o que resta. Aí você estabelece lá, isso. O livro de Tito, ele colocava em ordem o que restava. Então ele chegava lá e viu que dava para salvar, o que não, ele botava. Era o tipo de obreiro que precisava hoje, para chegar em algum lugar e botar a casa em ordem, né? E ele fala as regras fantásticas, tem ensinamento para todo lado. Paulo escreve para Timóteo e para Tito, e escreve para Filemão. Filemão era um dono de escravo, e teve um escravo que roubou, fez alguma coisa, digno de ser preso, foi preso. E quando estava preso, ele foi preso junto com Paulo, o Onésimo. Paulo prepara ele como obreiro, Onésimo como obreiro, e manda uma carta para Filemão: quero que você receba como a mim mesmo. Se ele der alguma coisa, manda minha conta. Ele é muito útil a mim e ti. E eu quero que você trata ele que é o meu coração. E eu estou certo, você vai tratar ele melhor do que eu penso. Eu que sou, Paulo, quer dizer, ele tinha ganhado. Ele é bom do Senhor. Então, ele estava contrariando o que nós conhecemos como escravidão. Para quem diz que o Evangelho não fala nada de escravidão, não leu o livro de Filemão.
E o livro de Filemão literalmente é uma carta de alforria. A gente for colocar no sentido literal da palavra. É o Senhor se movimentando abertamente contra a escravidão. Né? E isso é muito legal. Bem, agora vamos para o que basicamente nos interessa. Quando Paulo, ele, novo convertido, acabou de aceitar Jesus, aparece lá o Ananias para orar por ele, diz Deus para Ananias assim: olha, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo soube que me chamar de missionário logo na primeira semana. Gentios, reis e filhos de Israel. É claro que demorou de 13 para 14 anos para ele fazer a primeira viagem missionária, mas a princípio, nos primeiros 3 dias, ele já estava sabendo que a chamada era missionária. Agora, é claro, aos judeus ele começou a pregar nas sinagogas, ele começa pelos judeus, ele vai até os gentios, que são as outras nações, e parece que passa anos e mais anos sem pregar os reis. Quando ele vai preso, é que nós temos, na sua última viagem, ele preso, aí ele prega para Félix, e agora sim, correu. Então cumpriu a palavra aqui, e disse que ia pregar os reis no dia que ele estava preso, mostrando que Deus tem o seu caminho até mesmo onde nós não estamos acostumados. Quando a gente imagina, fulano vai cumprir o chamado, nunca vai imaginar que vai cumprir o chamado quando for preso. Então a nossa predisposição para o Evangelho é Deus só nos abençoar. A gente nunca imagina que pode acontecer coisas que não são tão legais assim a princípio, a priori. É uma matéria chamada. Então nós vamos estudar sobre a filosofia cristã e tal, ou amadurecimento cristão, maturidade cristã, ou maturidade emocional. Nós vamos estudar que o mundo é contingente. O que é contingente? Acontece um monte de fatos e coisas inesperadas que a princípio não são coisas. Eu posso estar aqui e de repente pode se dar luz. Entendeu? É uma coisa que pode acontecer, o mundo está no nosso alcance. E o mundo é assim. Então quando a pessoa sonha, tem que ter sempre uma válvula de escape contingente. No mínimo, uma válvula de escape contingente, porque na verdade, o certo é ter várias válvulas de escape para quando acontecer coisa que não estão acostumados. O caso de Paulo, ele só vai conseguir pregar para os reis quando ele está preso. Né? E aí nós temos essa questão. Bem, eu queria pregar hoje ensinar hoje sobre a doutrina dos ventos, em Atos 27. A doutrina do vento. O que é isso? A doutrina dos ventos. Nós temos aqui os 7 ventos em Atos 27. Paulo ele vai preso e ele vai enfrentar viagens. Nas suas viagens aparecem pelo menos 7 ventos. Cada vento tem significado. O primeiro vento é o vento contrário, Atos 27, versículo 3. E partindo ali, fomos navegando a parte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então ele teve que mudar um pouco sua rota, porque o vento era contrário. Então, quando Jesus manda os discípulos até a outra margem, a outra banda, a Bíblia diz que os discípulos entraram no barquinho e foram por eles, não conseguiram chegar do lado dos ventos eram contrários. Aí vem Jesus na 4ª vigília da noite. O calendário romano, porque o calendário judaico só tinha 3 vigílias da noite. Então nós temos o calendário romano, 4ª vigília da noite, que daria mais ou menos 4 da manhã. Bem, eles foram à tarde, que era mais ou menos 4 e pouco da tarde, e ficaram filmando contra a maré, vento contrário até a 4ª vigília da noite, seria mais ou menos 4 e pouco da manhã, que é o mais frio, o mais cansativo, todo mundo com sono. E automaticamente, claro, frio, cansaço e muito escuro. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Então muitas vezes o Senhor permite ventos que eram contrários. Por quê? Porque Ele quer nos dar uma experiência nova. Quer que conheçamos de uma maneira diferente. É claro que nós queremos Jesus no nosso contexto. Mas Jesus cria um contexto diferente para nós. Para trabalhar diferente na nossa vida. É claro, aí tem a história de Pedro, né? O Senhor deixa eu ir até ti e tal. Enquanto olhou para Jesus, ele andou. Ele só fundou quando olhou para o lado. Então a nossa vida cristã é o seguinte: quando eu estou olhando para Jesus, você vai longe. Começou a olhar um aqui, outro ali, ministério aqui, pastor ali, cantor ali, um vacilo aqui, não vacilando aqui, vai afundar muito rápido, né?
segundo vento é o vento que para. Atos 27:7. Havendo chegado apenas ele foi sinido, não os permitindo ir mais adiante. Por quê? Porque o vento não permitiu o vento ir mais adiante. O vento fez que a embarcação parasse. E a Bíblia diz que aquele que olha para o vento nunca se negará, olha para as outras nunca cegará. Olhando para o vento, para mesmo. Certo? Não olhar muito para o vento. O vento que para é um problema. Tem outro branco, esse vento branco aqui é muito legal. Uma brisa suave. 27:13. E soprando o vento sobrandamente. Lhes pareceu velejar ou desejar. Quer dizer, apareceu um vento sobrando. Esse vento sobrando seria um símbolo de brisa suave. Ele vai aparecer uma extensão dele, uma extensão lá em Reis, quando Elias, a história de Elias, e o Senhor apareceu para Elias aonde? Uma brisa. Né? Ou seja, tinha passado aí fogo, terremoto, não é assim? Um monte de coisa aconteceu. Mas Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, entendeu? Então ele está. A pergunta é, você morreu? O que aconteceu isso? Teve terremoto ali. A Bíblia teve um vento lá de lascar a pedra. O vento de vez em quando a pedra, o vento de lascar a pedra. Ó Senhor, um vento de lascar a pedra aí. Morreu? Não. Veio lá. Veio. Terremoto. Morreu o terremoto. Fogo para falar de fogaréia. Morreu. Está com medo de Isabel? Quer dizer, para quem conseguiu sobreviver a um vento de lascar a pedra, a terremoto. E parece que ela barreira de fogo, o fogo ali não é meio explicado como é que funciona. Então o vento sobrou a brisa, e aquilo que eu estou dizendo muito naquela brisa, né, que fazer isso. Logo aparece um outro vento, o Eubabilhão, que nós temos aqui. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento. Pé de vento, é o nome, chamado Eubabilhão. Vamos lá? O Eubabilhão, por exemplo, é um redemoinho. Mas não muito depois de um pé de vento chamado Eubabilhão. Bem, você imagina o tipo de vento que eles tinham que chamar de pé de vento, Eubabilhão. Quer dizer, não é nada convencional. Acredito ser parecido com um redemoinho, redemoinho. Bem, se for parecido com um redemoinho, nós temos um texto em Jó que fala que o Senhor aparece para Jó dentro do redemoinho. Por que dentro do redemoinho? Nós temos duas coisas. Primeiro, Deus falou, nessa ventania do outro olho, viu? Olha, fala, para. Se os homens danados descobriram que dentro do redemoinho tem tranquilidade, se no centro do redemoinho. A vontade de Deus, que é mais que volta da palavra, para não redemoinho, não precisa não vontade de Deus, para tudo. Redemoinho tem essas coisas. Indo pelo vento, isso aqui é muito legal, né? Indo pelo vento, Atos 27:15, não podendo navegar contra o vento, dando mão de tudo, não deixando ir à toa, né? Indo pelo vento, né? Nós temos um texto que eu acho muito interessante, quando você abre o capítulo 3, né, de João, você tem um recurso que explica sobre essa história de ir pelo vento. No caso aqui de João 3, nós temos um desenho de um vento bem engraçado, olha só. O vento sopra onde quer. Ouves a tua voz, sabe onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, indo pelo vento, o Senhor é válido. Tem hora que na vida do crente, você não tem muita escolha, não. O vento que vai levar. O vento que vai dizer isso. Mas tem um fragmento bíblico aí, em 3 de João, que diz que é assim mesmo. Assim que Paulo tentou entrar na cidade, não deu. Tentou entrar na rua, também não deu. Um diabo travou, o outro, o próprio Filho do Senhor travou. Mas Deus queria ir na prova do sistema do seu outro. Não pequena tempestade, Atos 27:20. E não aparecendo, olha, não aparecendo havia muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caiu sobre nós uma não pequena tempestade. Diz a Bíblia que encerrou, acabou toda a esperança de nos salvarmos. Uma frase até pesada, né? Se esvaiu. Bem, e aí nós temos um texto bem engraçado,
Porque o salmista ele vai falar sobre um dia, os homens que subiam ao alto do mar, e o texto está aqui, ó. Engraçada essa história. Nós temos a história dos viajantes, e o salmista ele vai querer simplesmente trazer à tona, né? Trazer à tona essas histórias, né? E a Bíblia diz o seguinte: os homens que iam em navios e embarcações viram as grandezas de Deus no mundo profundo, mas Deus mandou um vento, soprou um vento, de maneira que eles iam lá no alto e desceu o abismo. Na medida que ia acontecer isso com um vento, com uma tempestade, eles começaram a andar como ébrios. E o texto fala assim: o lugar onde se esvai toda a sabedoria. Ali não adianta quem é capitão, quem é marinheiro. Não interessa quem viajou 50 vezes, quem está viajando a primeira vez. Está todo mundo como um ébrio. Aí o texto diz: o lugar onde se esvai toda a sabedoria. Deus coloca o camarada, aí ele aplana, não interessa quem é quem. Jogou no vento, todo mundo é igual. O lugar, aí, então, clamaram ao Senhor, o Senhor ouviu a oração, acalmou a tempestade, e aí sim, levou até o corpo desejado. Eu acho muito legal esses contextos, é coisa do salmista, e a gente chora muito por causa dessa questão do vento. Impedidos pela tempestade. Atos 27. Sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Águia, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que se aproximavam de terra. Aqui, irmão, esse vento aqui espatifou na vida. Daqui para frente, Paulo já aparece lá em Malta. E aí nós temos uma história engraçadíssima, né? Ele chegando em Malta, os barcos vêm receber, normalmente os barcos os matavam, mas esses barcos não foram tão barcos assim. A Bíblia diz que usaram humanidade para Paulo, fizeram uma fogueira. Paulo, sabendo que a fogueira vale muito, mas desde que continue acesa, ele foi buscar gravetos. Um ensinamento fantástico, irmão. Camarada, tem uma fogueira na minha vida espiritual, ótimo. Vai catar graveto, manter essa fogueira acesa, porque se ela apagar. Diz que nesse vai e vem de buscar graveto, diz que veio um momento de graveto, uma víbora, uma serpente, uma cobra, né? E grudou na mão de Paulo. Paulo sacudiu ela no fogo, ela morreu queimada, e os bárbaros sentaram para ver Paulo inchar, cair, teatro, combate. E aí diz a Bíblia Sagrada que sentaram para ver. E o vídeo Paulo chegou lá, né? E aí essa é uma história, ela não se enfrenta o vídeo, é claro que Paulo estava em plena atuação do chamado, plena vontade de Deus. Quem está dentro da vontade de Deus, aí sim. Se estiver dentro da vontade de Deus, não vai morrer fora do tempo. Agora, quem tem promessa de Deus não morre, na verdade morre. Tem mais que o próprio Deus que mata. Não entendi, irmão. Quem tem promessa de Deus não morre, né? E aí os camaradas vão lançar fragmentos, na verdade. Quem tem chamado e dá um tempo de Deus, pela vontade de Deus, não morre. Agora, só ter chamado de Deus, ter promessa de Deus, morre sim. Nós temos um texto em Hebreus que fala sobre dois grupos. Um grupo que morreu na fé sem alcançar a promessa. O outro grupo morreu na fé alcançando as promessas. Então, nós temos aí dois tipos de pessoas que morreram na fé. Bem, aí está o problema. Um grupo morreu sem promessa. Então, vendo de longe. Então o pessoal pode ver promessa. Quando você vê as pessoas que morreram na fé, porém sem alcançar a promessa, você vê que eles vacilaram muito. Então, quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Se estiver você na vontade de Deus, Deus segura. Está funcionando. Você não. Os mitos são jargões, né? Nós ouvimos muito, todo dia, o jargão deve ser. A promessa de Deus não morre. Não é bem assim. E aí Paulo nós temos essa história aí.
Logo em seguida, saiu uma história engraçadíssima, que apareceu um muito grandão lá naquela aldeia, né? E que ele estava com enfermidade. E tem um pessoal que fala assim, não, Deus só cura doença grande. Né? Mas o Deus estava dizendo que ele estava com a enfermidade assim, bem simples, que o Senhor curou a si mesmo. É importante visualizar isso aí. Bem, Paulo e Romanos dão uma lista de pecados. Estamos cheios de injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídios, contendas, dolo, malignidade, são murmuradores, detratores, aborrecedores, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais não honestos, fiéis, contrários, sem afeição natural e sem misericórdia. Então nós temos uma lista de pecados, qualquer um desses dá inferno. Nesse material aqui do grego, eu lancei essa lista palavra por palavra no original. Uma palavra vira 10. E aqui dá para ver como é que muitas vezes as pessoas acham que estão perto do céu, vai estar perto do inferno. Porque essa lista aqui, se tiver em nós, qualquer coisinha dessa, nos joga no caldeirão. Então, aqui material grego, né? Grego arcaico é cateco. Porque o que faço não aprovo. Ou o que quero isso não faço, mas o que eu aborreço eu faço. Capítulo 7. Capítulo 8, portanto, agora, em uma consideração que está em Jesus, que não anda segundo a carne. Quer dizer, quando eu estava na carne, o que eu queria fazer eu não conseguia. O que eu não queria eu fazia. Eu estava na carne. Portanto, agora a história é outra. No capítulo 7, eu estava na carne, agora eu estou no Espírito. Ó. Numa condição que não anda segundo a carne, sim, segundo o Espírito. Então, Paulo está dizendo, o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, porque eu estou na carne. Mas agora que eu estou no Espírito, não. O que eu não quero fazer, eu não faço, porque eu estou pensando no Espírito. Quebrando aquela regrinha que as pessoas usam, que usa esse texto como se fosse o fim. Na verdade, presta atenção, quem colocou capítulo e versículo foi nós depois. O texto original é um texto só. Então Paulo vai tratar no mesmo assunto. Então está dizendo, quando eu estava na carne eu estava assim, mas agora que eu estou no Espírito eu estou vencendo. Agora no versículo 8 ele fala, agora sim, somos mais que vencedores. Porque eu estou no Espírito. Aí eu fui com um pregador, mano, de repente você não quer fazer o que é errado, você acaba fazendo, Deus te entende, Deus vai te levar para o céu assim, quer dizer, o camarada não leu a pesquisa, não fez a pesquisa certa, e colocou na cabeça dos seus ouvintes que andar na carne dá céu a si mesmo. Quer dizer, pressupõe que ele anda na carne, e os seus ouvintes também podem andar no mesmo caminho, e logo em seguida ter a perdição. Então é importante estudar, tudo por ter liberal, vou usar isso aqui sempre como se o Romanos acabasse no capítulo 7. Todo liberal usa isso aqui como se fosse o livro, tivesse só 7 capítulos. Eles fazem questão de dimensionar o 8, senão dá problema para eles. Nós temos aqui o vaso da ilha da misericórdia, falei semana passada, né? Olha aqui. Deus quer mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, quer dizer, usou o seu poder nos vasos da ira. Com muita paciência suportou os vasos da ira, preparando a benção, quer dizer, Deus usa, mostra a conhecer o seu poder, usa um vaso, né, chamado vaso da ira, porém, ele joga a benção. E que deve conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia. Ele vai usar o vaso da misericórdia da sua glória e vai levar para o céu, vai levar para a glória. Então, só ser usado não significa ser salvo. Isso aqui é importante, porque nós saímos de uma matriz que diz, olha, se Deus está usando fulano, então fulano é uma benção, está tudo bem. Aí está o problema. Quando a gente chega em Romano, não é bem assim. Deus usa até quem não é. Aí nós temos aí Deus usando jumenta, Deus usando o galo, faz peixe chorar, né? Nós temos uma série de elementos, né? O porco vai trazer comida para o profeta. Deus está usando até quem não é. Deus está usando até quem não é. Então isso é importante porque tem que entrar na nossa cabeça que as coisas não trabalham. Então Deus trabalha na mão e na contramão. Deus usa quem é e usa também quem não é. Na hora de salvar é outra história. Mas na hora de usar, não faz. Para Deus é a mesma coisa. Bem, nós temos dons espirituais e dons ministeriais. Romanos 12. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja conforme a fé. Se é ministério,
seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, usa o bom resultado. Sabia que não é todo mundo que pode exortar, não? Tem que ter dom. Quem tem dom, fala 50 verdades de doer, o pessoal sai da glória a Deus depois. Quem não tem dom, a primeira ou segunda verdade que falar já arrumou um problema. Talvez não tem dom. Todo mundo quer, mas tem que ver se tem dom. O que reparte, faz com liberalidade. Reparte é o que ia casa por casa, tinha que repartir, tinha que levar comida para os pobres, viúvas, que estavam abandonando. O que reparte com liberalidade. Se reparte era uma boa, a gente tem que falar sobre isso, reparte. O caixa da igreja, a princípio, não está aberta para repartir. As denominações, né? O que preside com cuidado. Vai presidir com cuidado. E o que exercita misericórdia com alegria? Essa história também é bem legal, com alegria. Aí nós temos aqui um mapa de Corinto. Veja que Corinto, eles receberam uma herança de Atenas, no sentido de intelectualidade, e receberam uma herança de Esparta, que era no sentido de violência. Então, os crentes aqui em Corinto, eles tinham um problema aqui. O pessoal vinha daquele lado, aqui dessas regiões aqui, e atravessava, chegava aqui em Corinto, trazia Magio, Tabaco, nós temos uma série. As rotas marítimas estão aqui, e Corinto era uma principal cidade do Império Romano. Tá? E aí, lá, aos Coríntios, o amor é sofredor. Veja bem, nós estamos vivendo uma época nós estamos falando de uma época que existia vários tipos de amor. O amor que estava em evidência em Corinto era o amor de Afrodite, era o amor erótico, ou amor maligno, amor de conquista, ou de alguns tipos de amor, de conquista, um negócio. Aí Paulo vai falar, olha, tem que mudar o sentimento. O sentimento que tem que nortear agora tem que ser o amor ágape. Ele fala, esse amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não ensoberbece, não se porta com indecência. Veja bem, casalzinho de jovens chegando na igreja, nosso namoro esquentou. Esquentou, o que foi? Não pode fazer, não estou com vergonha. O que aconteceu? Mas não consegue não é o amor. Não, o amor não suporta com indecência. É carnalidade mesmo. O verdadeiro amor não suporta com indecência. Não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não foca a justiça, foca a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não falha. Memorize isso aqui. Esse amor tem que estar no casamento. Houve um problema no casamento, sofre. Mas já tem tantos anos, a pessoa não muda. Crê. Mas eu estou sofrendo muito. Espera. Já tem 5 anos, espera. Já tem 8 anos, espera. Mas é complicado, suporta. O amor não fala. Esse amor tem que estar no casamento. Dons espirituais, Coríntios 12. Já foi. Estou voltando. Tá. Os dons daqui, eu falei o outro dons ministeriais junto, agora só espirituais. 12:8. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Dom espiritual. O outro, palavra de conhecimento. O outro, a fé. O outro, dom de cura. Pelo único Espírito, o outro, poder de operar milagres. O outro, profecia. O outro, discernimento de espírito. O outro, variedade de línguas. O outro, interpretação de línguas. Nós estamos aqui, os dons do Espírito Santo. É claro que os dons do Espírito Santo são importantíssimos para a linguagem espiritual nossa também aberta. É claro que os dons do Espírito só trata minha santidade no Espírito. O homem é espírito, homem e corpo. Se eu for cheio do Espírito Santo, no sentido de dons, se eu for cheio de dons do Espírito Santo, dons espirituais, só significa que eu tenho santidade só no Espírito. Se eu tiver o fruto do Espírito, santidade da alma, e se eu estiver mortificando as vontades carnais, santidade do corpo. Quem tem muito dom não significa ir para o céu. Nem quem está cheio do fruto do Espírito é para o céu.
E nem quem tem modificação do corpo é os três. Mesmo Deus santifica completamente, espírito, alma e corpo, seja plenamente conservado e reconhecido. É importante saber essas coisas, né? O céu do trabalho. Essa é a proposta de Coríntios. Lá em Gálatas, nós temos aqui um texto engraçado. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, também assim, ou assim é também agora. Quer dizer, então nós temos aqui, ó, os dois são filhos. Na verdade, dois filhos de Abraão. Abraão teve um filho, Ismael, Jacob e Isaac. No finalzinho da vida dele, ele resolve com um monte de filho. Ele arruma 6 filhos no finalzinho, depois do 100. Vamos ver? Tem que ler para acreditar, né? Gênesis. Foi depois de velho. Uma esposa, uma mulher, quer ver aqui? Na verdade, não era nem esposa, era uma concubina. Olha o que está escrito aqui. Gênesis 25:1. Abraão tomou outra mulher, seu nome era Ketura, e gerou Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbac e Suá. Todo mundo em casa, todo mundo é filho, a casa está cheia. Na hora de seguir a herança, só quem recebeu a herança mesmo foi Isaac. E os outros 7 foram presentes. Então, meu irmão, nossa igreja é cheia, no dia da herança, não tem levantamento. Aí quem for filho da concubina ficou atrás. Como é que é? Gerado segundo a carne. É um pessoal que ama a carne, só pronto. Só pronto. Todo mês tem uma nota para eles. Gerado segundo a carne. Está todo mundo na casa, come no prato, dorme no mesmo quarto. Assim, todo mundo lá. Todo mundo é filho. No dia do arrebatamento, vamos ver quem é legítimo. O resto é legítimo. O filho é concubina. Então, você vê que o ensinamento é forte. Ele mostra uma balança. Eu posso ser crente, mas se eu for só crente na carne, não resolveu nada. Então, o camarada que quer vir para ser crente, vem com tudo, porque se for só meia boca, vai resolver com ficar na casa do pai, no dia do arrebatamento, não resolve nada. Éfeso, no livro, a cidade de Éfeso, o nome do livro é Efésios. Efésios 2:8. Porque pela graça dos salvos, por meio da fé. Essa palavra aqui, fé, eu até coloquei aqui, ó. Por via de pisteus. Fé pisteus. Fé pisteus. Pela graça, Carite, Esther, Sesosmenoi, via teres pisteus. O que nós temos aqui? Pisteus é fé. Ó, pela graça é salvo. Por meio de pisteus. Sabe o que significa pisteus? Fé com santidade. Então, para Deus ativar a graça em mim, ele vê se eu estou andando direito. Fé com fidelidade. Andar direito, fé com santidade. A Bíblia está fazendo o máximo que ele pode. Então, vou ativar a graça lá. O que ele pode, a graça resolve para ele. Agora, se ele vê que não vai saber de nada, qual que a nossa geração prega? É o contrário. Não é pela graça, por meio de Deus. Ele vai por meio da fé, nossa cristão não. Por meio de Deus. E se for botar fé, você crê, não é fé crer. Fé crer é pisteus. Pisteus é fé com fidelidade. Deus olha a mim, está dando certo, fulano está dando certo, eu vou ativar a graça dele. Aí machucou. Quebrou meio mundo de igreja. Quebrou as tabuletas. Filipenses. Nós temos aqui um debate, deixa eu contar para vocês essa história de Paulo Silas aqui, é muito engraçada. Paulo não concorda com Barnabé. E eu já acho engraçado que nós estamos cheios de vontade. Eu não tenho que concordar com o meu pastor, ele é o pastor dele. A medida que ele andar assim, se for totalmente contra a Bíblia, tem coisa que é antibíblico, e tem coisa que é neutro. Eu estou dizendo, mas é neutro. Mas eu tenho que obedecer para acabar. Qual era o líder da história de Paulo? Era Barnabé e Paulo. Aí vai ele brigar com Barnabé. Eu não concordo com
João Marcos para a gente, não. Ah, não concordo, não. Diz que houve uma discórdia tal, desavença tal, e partiu para cada lado. Aí ele pega Silas e vai continuar a viagem. Aí chega em Filipos. Aí diz que lá na praça pública já pegaram ele e deram um susto em Paulo. Apanharam em praça pública. Preso. Aí ele foi orar. Lá perto da meia-noite, vocês estão para orar. Aí Deus mandou terremoto. Aí continuou chamado. Mas no final da vida de Paulo teve que descer a cavaleira e sentar com os formados e com Barnabé. Então nós temos uma mania de querer ensinar a liderança. A liderança não tem que ser ensinada. Pode não concordar com ele. Mas ensinar ele, falar, eu penso assim, na minha cabeça, essas coisas, isso é loucura teologicamente falando. Porque cada um tem sua gestão. É a história do menino, né? Usaram, a água foi tombar e ele foi salvar a água. A Bíblia diz que Deus rompeu ele pelo meio, fulminou ele, no original Deus queimou ele por dentro. Fulminou, abriu uma ruptura nele, fulminou ele. Então você fica, poxa, o camarada vai fazer uma coisa boa, foi a obra da casa caindo, né? Vamos salvar a obra, vamos salvar a arca. Falou, por mim, eu saio até de pé. A arca está balançando, os pés deixam de sair de pé. Deixa o troço bater no chão, meu irmão. Quem ouviu isso? Eu respondo. Quando vê que esborrachou a arca, alguém vai ficar esperto, alguma coisa errada. Aí a gente quer salvar a arca. Não é erro nosso. Ele não mesmo quer falar, não quer conversar. É quietinho. Abre a boca, vai dar glória a Deus, aleluia. Meio estranho, passou de sair dentro. Entendeu? Porque ela vai saber que gestão é gestão. Seminarista é engraçado. A gente estuda. A gente começa a aprender algumas coisas. O pensamento em tudo. E aí a teologia, em vez de nos ajudar, joga de ferro. Entendeu? Então, vocês que estão estudando, estão chegando agora no ano, sejam bem-vindos. Mas tem essas coisas. Tudo que a gente aprende com os erros dos outros, aprende. A gente não errar igual se um dia tiver gestão. Mas não pode ficar na frente do ministério, não fazer isso. Eu gosto, se eu estar numa reunião do preto, eu falo, irmão, o que você acha? Não acho nada, é o anjo que está em tal. O Apocalipse tinha anjo ruim lá, não tinha. Mas Jesus falou do anjo, meu irmão. É o anjo de Jesus, quero dar essa terra. Entre os dois lá. É entre o sumo pastor e o pastor. É Jesus o anjo. Eu não quero nem saber. Você tem uma ideia? Ideia do anjo. Uma ideia minha. Está aqui, está sendo mesmo. É igual sonho. Deus já deu o sonho, não contar para ninguém. Tem um sonho blindado de Deus. Nem o diabo sabe como sonhou. Aí vai José contar o sonho dos irmãos. Eu sonhei que os feixes se inclinaram com o meu feixe, 11 estrelas, só a luz se inclinava a ela, 11 estrelas. Tá bom, lugar agora. Vai contar sonho. Sonho é você, Deus. Então nós temos um perigo muito grande de querer pegar o nosso entendimento e querer outra coisa. Essa história de Paulo. Agora é claro que perto da meia-noite, Paulo se sentava e orava, e gente bem, orando e cantando. Tinha motivo para reclamar, mas cantava e orava. Lá em Filipenses, nós vamos encontrar um trabalhar diferente. Deus está preocupado em trabalhar nos sentimentos. Filipenses diz assim: tem em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Outras são o mesmo sentimento que eu ouvi com Jesus. Então o que nós temos aqui? Paulo está tratando os crentes de Filipos com o sentimento certo, porque ele estava com o sentimento vindo oriundo da Grécia, e o sentimento da Grécia está complicado. Em quase todos, não todos, mas em quase todos. Então tem em vós o mesmo sentimento. Então Paulo, você vê que Paulo também fala, nós está em Corinto, nós temos a mente de Cristo. Pedro fala, seguindo suas pisaduras. João, se andarmos como ele está. Você vê que Jesus sempre tem que ser a regra de fé, de conduta e agora de motivação, de sentimento. Então eu tenho que pensar o que Jesus sentiu, o que Jesus sentiu. E eu tenho que entender isso. Então, o Evangelho é só acreditar que Jesus existiu. Acreditar que Jesus existiu é fácil. Sentiu o que ele sentiu. Priorizar o que ele priorizou. Valorizar o que ele valorizou. Tem coisa que é interessante, né?
tabela de valores dele era bem diferente da tabela de valores atual. E nós temos aqui a história de Filipos, aqui, uma cidade que é complicado, ver que as costas eram nessa aqui, contexto de Filipos e Tessalônica. Chegou aqui em Tessalônica, esse contexto aqui todinho, não tinha presença evangélica. Macedônia cai, daqui a pouco vamos ver isso aqui. É bem legal. A cidade de Filipos era o centro do Império também romano. Então, Roma tinha metrópole em Corinto, tinha metrópole em Filipos. Agora veja que a influência era aqui de cima, que é do Oriente. Então era uma igreja muito mística, com cuidado com o misticismo. 2,14. E cancelou esse espírito de dívida que consistiam em ordenanças que nos eram contrárias e removeu pregando a cruz. A proposta de vencer que Paulo tinha didática é a cruz. Como é que eu vou saber que eu estou na cruz ou se eu não estou? Primeiro, estou crucificado com Cristo. Vivo não eu, Cristo vive em mim. Isso é Mateus falando. Lucas já vai explicar como dá. Né? Que assim, eu estou em cada dia a sua cruz. Ele vai botar a cruz todo dia. Como se eu tivesse que pegar a cruz todo dia. Isso é coisa de Lucas, né? 9:23. Aí quando você chega em Paulo, estou crucificado com Cristo. Bem, o que é estar na cruz? É fato. Você pega Jesus na cruz, Jesus tem todo o poder para destruir todo mundo. E ele tinha acabado de confetear, cuspir, açoitar, pregar, né? Jesus poderia morre todo mundo. E eu também. Pai, perdoa, não sabe o que faz. Então quem está na cruz perdoa. Ou não, não consigo perdoar. Sua vida cristã é uma vida fracassada. Porque quem está na cruz consegue perdoar. Veja que Jesus tem dores na mão, no pé, nas costas, tem dor no corpo inteiro. Ele podia muito bem centralizar, olhar só as suas dores. Mas ele se preocupou com a salvação de quem está do lado. Hoje estarás comigo no paraíso. Então quem está na cruz, mesmo que está passando por dificuldades, por momentos complicados, mas está preocupado com a salvação de quem está do lado. E aí nós começamos a criar uma doutrina da cruz, né? Uma liturgia. O negócio não era fácil não. De repente, pela dia para baixo, se mas ele tua mãe, mulher, ele teu filho. Quem está na cruz olha com família. Então o pessoal que abandona a família, quer saber de família, estou na cruz, estou na grande obra. Religião pura. Que é a cruz mesmo, vai responder à família. Tem mais? Tem. Toda vez que nós vamos falar sobre cruz, nós vamos encontrar fragmentos. Aí, por exemplo, deram para meter para Jesus quando eles têm sede, um vaso de vinagre misturado com fel, tal, misturado com mirra, aquilo é anestésico do antigo. Olha, está anestesiado mesmo. O texto diz Mateus que ele provou e ele não quis. Mateus vai dizer, não quis. Por quê? O Mateus faz questão de dizer que ele não quis. Porque se Jesus aceita o anestésico, ele não salvava ninguém. Ele era chamado de homem de dores. Então, até hoje em dia, a última tentativa do diabo é no anestésico. Você está aceita Jesus? Então faz o seguinte, aceita o anestésico. Aí aquele evangelho fácil, você não sente dor nenhuma, não perde nada, não machuca lugar nenhum, não tem contexto contrário nenhum. É o anestésico, é a última tentativa do diabo. Está dando certo em alguns lugares. E é interessante isso aí. Eloi, Eloi, na massa matando, Deus meu, por que me desamparaste? Aquilo é muito legal, porque nós temos uma eternidade, Jesus ele é eterno, nunca foi criado. Uma eternidade com o meu pai. De repente, o pecado não dele, mas da humanidade veio sobre ele. A Bíblia diz que a mão do Senhor está encolhida. Não ouvi vai gravar. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós, vosso Deus, então, como se fosse o pai virar o rosto naquele momento que o filho tivesse os pecados sobre ele. Por que me desamparaste? Você vê que eu acho muito legal que o horror que Jesus teve pelo pecado, ainda que não era dele, era da humanidade, ele sabia que o pecado foi divisão. Então, se tem uma coisa que eu tenho que ter horror, é pecado. Pelo menos para mim, não para os outros. Os outros você trata, ajuda. Você tem que ter horror, pecado, fazer a Jó, desvia-se do mal. Pecado é a aparência do mal, é uma coisa que fica longe. Tem um pessoal que ele não tem pecado, fica muito perto da fronteira. Qualquer coisinha de barulho, é perigoso essa fronteira. Então a cruz é essas coisas.
está consumado, quer dizer, eu fiz o que eu tinha que fazer, cumpri a missão. Ele está consumado no mundo grego. No mundo grego, já que nós estamos falando de Colossenses, o mundo grego tinha muito disso. Para que você existe? Você veio para qual função nessa terra? Então, cumprir o chamado tem muito a ver com ir até o fim, com estar na cruz. Hoje, nós estamos vivendo uma época, eu tenho que ir até o fim. Qual é o meu chamado? Para que existe? Para que eu vim? Acho bonito, né? Quando Mardoqueu chega para Esther, fala: você vai ter que ir até o rei. De repente, para isso estamos aqui. Quer dizer, tem um entendimento. De repente, nossa vida, tudo que aconteceu foi para esse momento. A gente entrar na história do Senhor. Então é muito importante valorizar as coisas. É claro, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu Espírito. No final da vida, tem que entregar meu Espírito a Deus. Muita gente só morre, né? Mas não entrega o Espírito a Deus. Eu tenho que vocês não estão salvos. Arraizados em Cristo. Como é que está a nossa raiz? Né? Então, olha que legal isso aqui. Então teve uma visão noturna. O homem que clamava: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo narrou e pela primeira vez o Evangelho chegou na Europa. Agora nós estamos vivendo uma época, já no relato de Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, 2 cartas. O relato da pergunta de Paulo de Tessalônica encontra-se em Atos 17. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Tem muito camarada que quer pregar, por exemplo, em Efésios, sem olhar Atos, falando Paulo chegando em Efésios. Aí eu estava dando exemplo do primeiro amor. Lá no Apocalipse, eu tinha que deixar esse primeiro amor. Lá em Atos mostra a igreja no primeiro amor, abandonou tudo que atrapalhava, e disse que só de livro de magia era um montante de 50 mil anos de prata. Ela falou: tudo isso lá. Então eu tenho que desprender de tudo. Então qual é o primeiro amor de Efésios? Qual é o primeiro amor? Eu me desprende de tudo aquilo que atrapalha a minha vida espiritual. Aí então o pessoal fala: primeiro amor você chorava na igreja. Eu falei: assim, de repente chorava na igreja, eu não abandonava as coisas que tinha que abandonar. Então eu tenho que contextualizar. Então, quem não estuda livros contextualizando em Atos Apóstolos, normalmente, no sentido de epístolas paulinas, erra feio. Agora vamos lá. Agora para Paulo, o que aconteceu em Tessalônica foi a importância suprema. Pregou na sinagoga durante 3 sábados consecutivos, Atos 17. Isso significa que a sua estadia não pode ter sido muito mais do que 3 semanas. Teve um êxodo tremendo contra os judeus e as lutas que provocaram tais discursos que Paulo teve que ser tirado, as escondidas. Você vê que o judeu fica bravo. Era um senso de vitória. O negócio não morre não. Ser tirado escondidas com o perigo de sua vida para Bereia. Aqui aconteceu mesmo, Bereia. Né? Paulo teve que deixar Timóteo e Silas para seguir fugindo para Atenas. E Paulo esteve somente 3 semanas em Tessalônica. Então nós estamos aqui no contexto de Paulo sendo um primeiro que deixou 2 excelentes obreiros lá, deixou Timóteo e Silas. É muito triste quando nós ganhamos as almas e não temos obreiros bons para matar o negócio. Não adianta uma roça que tem 100 almas e quem ficou por um ano? Um camarada aí, um doidinho. Aí nós falamos: vai criar uma série, irmão. Porque o obreiro bom não fica tomando conta do negócio. Senão, o meu trabalho é praticamente jogado. Não é totalmente em vão se eu for evangelista, se eu for um pregador, porque a função é essa. Mas a função do missionário é deixar alguém com patente. O missionário não pode sair e deixar qualquer um. O missionário tem que deixar alguém. Lá em Tessalonicenses 2 diz assim: que o diabo os impediu de ir. Na outra vez, a palavra que nos vai impedir é e chain. A palavra técnica expressa o bloqueio de um lance de estrada, né, para frear a marcha de uma expedição. Freando a marcha, o ritmo. Eles vão ter que parar, gerar tudo, com isso perder tempo. Então o diabo quer fazer tudo, quer que a gente perca o ritmo. O Deus, por exemplo, o Satanás que mediu, né? Então o diabo quer que a gente perca o ritmo e que pare e se distrai com outra coisa. Então nós temos aqui a perda do ritmo e a distração desse mundo de entretenimento, né? Cuidado. O negócio de uma expedição. A obra de Satanás é arrojar obstáculos no caminho cristão. A nossa tarefa é superá-los, porque os obstáculos na estrada fizeram-se para superá-los. Não superar, não pode olhar também. Então, quando a Bíblia diz:
passa a Macedônia e nos ajuda, Paulo vem e prega aqui em Tessalônica. E aí ele vai embora, porque ele pode ficar poucas semanas em Tessalônica. Ele vai embora. Quando ele vai embora, Tessalonicenses vai toda a Macedônia, toda a Caia. Olha no mapa aqui o tamanho da região que a igrejinha de Tessalônica se ganhar para Jesus. Macedônia e Caia. No mapa aqui dá para você ver em proporção. Você vê que é uma cidade pequena, Atenas aqui, Corinto. Quer dizer, olha o tamanho aqui. Macedônia, toda a Macedônia Caia por voz ressoou o Evangelho. Em toda a Macedônia Caia, que era a famosa Europa. Entre o velho e o novo homem, será que eu já enterrei aquele velho com a vida embora? Então, Deus tentando enterrar alguém, tentando enterrar. A questão é que alguém tem que morrer, fazer e morrer. Toda a natureza terrena. Veja, existem pessoas que são, a confissão positiva diz assim: Deus vai me mudar, o Espírito Santo vai me transformar, se Ele quiser. Se não quiser também, não é assim que eles falam? O texto não coloca a responsabilidade para o Espírito Santo, não. Ó, fazer e morrer na natureza terrena, a violência, papai e a naturalista. Então, se fazer e morrer é uma responsabilidade de quem vai começar a fazer e morrer. Aí a mensagem do Senhor tem uma que mortificar, mortificando a vontade carnal. O Evangelho chega em missão. Quando o Evangelho chega em missão, foi uma coisa fantástica. Nós temos aí o nosso amigo Timóteo, eu gosto muito desse moço. Cresceu, a fé que estava nele era a mesma fé que estava na mãe e na avó, muito louco. Agora é engraçado, porque uma vez que o irmão chamou ele, ninguém despreza para mostrar, mas seu exemplo de fiéis. Olha, você é louco, você é o exemplo. Não é só porque é louco me escondeu da minha juventude. Não. Ninguém despreza para mostrar. Mas você viu exemplos fiéis, de prato, fé, outro, para fazer uma série de chamadas. Então, esse Timóteo aqui, nós temos uma questão interessante. Bem, Timóteo foi um obreiro que a recomendação maior do Paulo para ele era ser sóbrio. Normalmente a pessoa que tem pouca idade é tida como uma pessoa, né, meio imatura. Mas a ideia de Paulo era tentar transformar o Timóteo, mesmo com a pouca idade, alguém idôneo, sóbrio, maduro. Isso aqui é importante, tá? Importante. O que nós temos aqui? Timóteo era o braço direito de Paulo, junto com Tito. O braço direito de Paulo. O braço direito. O que Timóteo fazia era o seguinte: Paulo ganhava as aulas, Paulo e Timóteo chegava e cuidava. Daqui a pouco Timóteo preparava o obreiro, voltava lá e ia embora. E Paulo falou: você vai aqui. Ele ficava lá, ganhava, preparava o obreiro. Então a função dele era pastorear, preparar obreiros. Hoje você vê uma época que o pessoal que pastoreia matando quem aparece. Por quê? Porque se aparece alguém sendo levantado, parece que vai te tomar no lugar. Acho que a impressão é essa aqui. E aí então, o pessoal quer matar quem está sendo levantado. Bem, a visão das epístolas paulinas era totalmente contrária. Ó, tem alguém chamado aí, vamos ajudar, vamos fazer essa coisa acontecer o mais rápido possível, vamos adubar essa árvore aí, vamos ver o que vai dar. Alguma coisa precisa acontecer. Então, por causa de quê? Porque o interesse era o avanço, o interesse era prosseguir. Então, é muito bonito isso aqui. Então, Paulo tem essa história de Timóteo. Nós temos o Tito, que fazia uma função engraçadíssima. Eu achei engraçado, porque uma irmã que uma vez ela falou, eu vou ler aqui, eu vou ler um livro bem pequenininho, eu vou ler Tito, como se Tito fosse manso. Só que Tito é pesado, irmãos. Tito é um livro meio que uma cotó com pimenta. Entendeu? São 3 capítulos só, mas que tem ali, tem o capítulo, tem. Aqui nós temos uma questão que é engraçadíssima. Veja bem, irmãos. Tito, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: olha, por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse o presbítero que eu te mandei. Mas você não consegue que é uma, está dizendo, estabelece o presbítero que eu te mandei, mas você vai botar o seguinte: aquele que for irrepreensível, marido da sua mulher, e tenha filhos fiéis. Vê que o filho do presbítero mostra se ele é presbítero ou não é. Essa coisa está falando negativa. Negativa.
Não pode ser acusado de dissolução. Essa palavra dissolução não podia estar aqui. A palavra dissolução está aqui no original, tá? A salguia, lascívia. E não posso ser acusado de lascívia, né? E aí nós temos. Eu não posso ser acusado de dissolução, de sensualidade. Estão vendo na época, a família do obreiro é filiada ao inferno, não dá. Então vamos lá. Não desobedientes, porque convém cumprir o seu princípio como dispenseiro. A palavra dispenseiro tem original aí. Dispenseiro é aquele que sabe que está reservado lá em cima naquele momento. Aí vem dispenseiro, não soberbo, nem iracundo, não pode ser nervosinho, não pode ser nervosinho, né? Está aqui, ó. Nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçou de sorte da ganância. Estão vendo a época que o cobiço está voltado para baixo. Não dá, ó, mais dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, essa palavra moderado domínio próprio, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar essa doutrina quanto para convencer. Então, o presbítero tem que ser alguém que é poderoso, tanto para ensinar quanto para se alguém entendeu errado, a pessoa defender. Então, o presbítero tem que ensinar para valer. A escola dominical tem que ser um presbítero. É presbítero que senta lá os irmãos conversando. Mas o que é isso? Estão vendo? Do século I, vou usar o termo esquisito, do século I, do século XXI, só para a gente utilizar. 20 séculos depois a coisa também é diferente. Meu irmão, aí é que tá. Vamos continuar? Filemon. Esse aqui, toda vez que você abre Filemon, a Bíblia, você vai encontrar um chamado Onésimo. A palavra Onésimo significa muito útil. O que é o Apolônio Onésimo no original? Muito útil. Aí Paulo até lembra, foi útil, agora é muito útil a mim e ti. Aí Paulo faz um trocadilho no nome dele. A mensagem é, para mim ser alguém que Paulo recomenda tem que ser muito útil. Paulo fala que ia conservar ele comigo. Ia conservar ele comigo. Paulo falou, esse camarada é tão bom comigo que não é falado. É muito legal assim. Muito útil. Então nós temos aqui a abolição da escravatura, no sentido teológico da palavra, na carta de Paulo ao Filemon. Você vai para uma faculdade para validar um curso, você tem que chegar num lugar e o camarada fala assim, o evangelho nunca foi contra a escravidão. Ele não falar, se o camarada não estudou Filemon e coisa parecida, ele vai achar que é verdade. Então esse material que está aqui hoje é Epístolas Paulinas. Eu volto nele e a gente persevera com o material passado. Esse material faz parte da grade de vocês. Quando nós falamos sobre visão panorâmica, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando sobre uma visão bíblica mais avançada. Existem pessoas que erram por não conhecer visão panorâmica. Como é que funciona a visão panorâmica? Por exemplo, nós temos a Bíblia Sagrada, nos 66 livros, nós temos um total de uma divisão histórica, divisão Antigo Testamento, Novo Testamento. Então é claro, porque está no Antigo Testamento, ele tem uma diferença teológica com o que está no Novo Testamento. Por exemplo, na época antiga, lá no Antigo Testamento, nós temos o Adão no jardim. Bem, o Antigo Testamento, pelo menos no início da história, aceitava. Não era pecado, todo mundo no primeiro momento. Bem, não haveria volta. Agora os camaradas não está muito de vez não. Já mostrando umas coisinhas, já está no pecado chamado lascívia, já mudou o contexto. Então a visão panorâmica faz mudanças. Então não só está escrito na Bíblia, resolve agora. Eu tenho que ver em que época está escrito, aonde está escrito, em que contexto está escrito, para quem está escrito, aonde está escrito, para quem está escrito, qual é o contexto. Então muda muita coisa. Então a visão panorâmica trabalha literalmente com o quê?
uma diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Alguém fala, eu já sei, então eu vou rasgar o Antigo Testamento. Não, 25% do Antigo Testamento é profecia. 25%. Então nós temos 25% de profecia para cumprir nossos dias e daí para frente, que está valendo. Nós temos mensagens espirituais do Antigo Testamento também que estão valendo, mensagens históricas também que estão valendo, né? Então nós temos mensagens espirituais, profecias e mensagens históricas valendo. Quase 75% está valendo. Só o que nós chamamos de lei para judeus que não estão valendo, que a lei para judeus é complicada, né? A hora de guardar o sétimo dia, o sétimo ano. Vai ser um ano todo sem trabalhar, a esposa manda embora. Não é assim? A coisa complica, porque é o sétimo ano inteiro é complicado. Então nós temos aí, por exemplo, Jesus falava assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aí você vai procurar a história da mulher de Ló. Onde está a história da mulher de Ló? No Antigo Testamento. Então, para entender bem qual é o contexto, o que Jesus está querendo dizer, eu vou ter que ir lá no Antigo Testamento, no caso é Gênesis 19, e ver se essa história. Caim, Coré e Balaão. No Novo Testamento nós temos aí Pedro e Judas falando sobre os personagens, né? Caim, Coré, né? Balaão. E nós estamos falando para esses camaradas, você vai ver Caim, você vai ter aqui em Gênesis, Coré e Balaão, vai ter aqui em Números, no Antigo Testamento. Então, para você entender o que o comentarista do Novo Testamento está querendo dizer, você vai ter que se valer do Antigo Testamento. Aí, nesse caso, o Antigo Testamento é puxado aquela história, e aquela história começa a ganhar uma proporção. Lá no Apocalipse tem: tenho contra ti que tolera Jezabel. Mas dá uma história de Jezabel, você vai ter que lá em Reis ver a história de Jezabel, que é uma história literalmente do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é muito interessante. Mudança de código, né? Ouviste o que foi dito pelos antigos. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, esses antigos aí seria a religião antiga, o judaísmo. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Eu, porém, uma mudança de código. A história mudou. Quando a gente vai pegar o código antigo e queria trazer para os dias atuais, tinha uma festa lá em Israel chamada Festa do Ano Jubileu. O camarada comprou um terreno, no dia da festa ele devolveu o terreno para o dono. Pensou, mudou o código. Se você comprou o terreno hoje para você depois devolver para alguém, uma coisa, né? A nossa cabeça entra. Então, uma vez que mudou o código, muda o sistema. Eu tenho que entender que existem duas mudanças de código na Bíblia. Não todas as seitas, normalmente eles têm alguma coisa na Bíblia, só está fora de contexto, fora de código, fora de visão panorâmica. Então a matéria visão panorâmica, ela vem para fazer o quê? Para nos levar um passo adiante daqueles que só estão com a Bíblia, mas não estão com a Bíblia fora de contexto. A visão panorâmica é eu entender até onde vai o texto, até onde não vai. Aonde está a fronteira. É legal, não é? Recorte. Nós temos aí os recortes. O que significa um recorte? Por exemplo, o livro de Cantares Salomão é um livro espiritual fantástico. Mas de repente ela tem um recorte, uma história que é recortada. Volta, Cantares 6,13, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Onde está o recorte aí? A Sulamita é o símbolo de uma noiva, que antes era uma escrava, e foi noiva do rei, casou com Salomão. A história da Sulamita, Cantares Salomão. Era um símbolo da igreja. Quando a igreja foi arrebatada, quem ficar para falar: rapaz, volta, Sulamita, volta para que nós te vejamos. Quem ficar vai querer saber o que aconteceu com esse príncipe. Vai ser uma verdade implantada em quem fica. Eu não quero estar no grupo de volta, eu quero estar no grupo da Sulamita voltando. Não se estou chamando volta, Sulamita. Aí viu um noivo e disse assim: por que quereis olhar para a Sulamita? Vocês querem ver o quê? Como quem olha para a dança de Manaim. Aí você pega no original, aquela dança de Manaim, está lá: fileira de exército, fileira de soldados, dança de soldados, parecido com dança de movimentação rápida. Que seria o quê? A igreja vai vir um pouco de glória, se movimentando rápido, como se movimenta antes, e isso vai aparecer como uma dança, porém vai vir com a patente de soldados. Então, o que esse recorte tem aqui? É um recorte que vai mostrar uma realidade após o arrebatamento, após os 7 anos da tribulação, já a igreja retornando em glória, né? Já não vai ser a noiva, vai ser a casada, né? Por que quereis olhar para a sua vida? Por que quereis olhar para o céu de Deus?
É uma montagem de corpo de glória, um corpo glorificado. Então, é um texto que está no Antigo Testamento, porém tem um recorte para o Novo, uma visão espiritual escondida lá. É um segredo escondido e que faz parte de uma matéria. Então, a visão panorâmica, ela se vale também de mensagens escondidas. Aí vem sombras e tipos, figuras, mensagens substitutivos e outras coisas mais. Vamos falar daqui a pouco. Outro tema que tem aqui está em Isaías 60, versículo 8. Isaías teve uma visão de quem a igreja subindo para o arrebatamento do céu. Quem são estes? Que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus ninhos. Olha, a igreja vai entrar no céu, ela vai subindo como pombas aos seus ninhos. Se você for olhar essa história aqui, você vai encontrar o salmista dizendo bem assim: olha, a pomba, ela vai parecer que tem asas de prata, daqui a pouco parece que ela está ilustrando ouro. E o salmista dizendo: olha, a igreja vai parecer com asas, parece trocando de cor, que a igreja está recebendo um pouco de glória no arrebatamento. Quando voando para o arrebatamento, a igreja vai voando. Se você olhar as pombas, o salmista vai falar sobre as pombas de uma maneira muito legal. O salmista vai falar bem assim, Salmo 55, versículo 6: quem me dera asas como de pomba. Está dizendo que ele dera a estrutura de uma pomba, asa como de pomba, que vai para fim, persevera, mantém, prossegue, não para à toa. A pomba, antigamente não usava pomba correr, não usava pensar correr. Então o que nós temos aqui? Nós temos o voo da igreja no arrebatamento. E o outro recorde está a igreja já voltando em glória e todo mundo maravilhado com ela. Bem, se você falar para alguém que vai fechar o olho para aceitar no Novo Testamento, está lá no Apocalipse? Não. Está em Isaías e está em Cantar Salomão. Mas quem permite alguém chegar até lá? A visão panorâmica. Por causa da ferramenta recorte. Tá? Mensagens substitutivas. O que é isso? É quando uma mensagem ela se vale de outro contexto. Por exemplo, nós temos aí Levítico 25. Então, no 10º dia do 7º mês, fará soar fortemente a trombeta. Então, tinha um encontro marcado. O dia era 10, mas o mês era 7. Fortemente a trombeta. No dia da expiação. Então, o dia era famoso, o dia da expiação. Farei soar a trombeta em toda a terra, santificarei o 50º ano de um ano, um mês, um dia. Mas o que tinha naquele ano, naquele mês, naquele dia? A prevalência de verdade a todos os habitantes. Ano jubileu será o ano jubileu. Nós temos aqui. Um camarada escravo. Ele ficava endividado, perdia a família, ele era escravizado, sua família também escravizada. Sumiu para cada do filho, ia ser escravo, a filha escravo, a mulher escravo, ele escravo, e era uma loucura. De repente ele esperava um ano, chamado um ano sectário, um ano 50º ano. Então naquele ano, ele chegava e alguém falava para ele: calma aí, vai chegar o ano jubileu. Quando chegar o primeiro dia do ano, ele falou: para você salvo, você é livre. Não, tem que esperar um mês. Que mês que é? O 7º mês. Aí ele trabalhava até o 7º mês, quando chegava no 7º mês, sou livre. Não. Tem que esperar um dia. É o 10º dia. Ele trabalhava 9 dias, quando chegava no 10º dia, ele falou: estou livre. Ele: não. Tem que esperar o quê? Um momento. A expiação, o dia da expiação. Tem que esperar o sacerdote. Então a minha libertação, a minha salvação, a minha alegria, a minha festa, o meu júbilo, está dependendo de quê? Do sacerdote. Agora tem um negócio. Esse sacerdote vai ter que entrar na unção dos santos e ele vai ter que entrar com o sangue do cordeiro. Nele, ele vai pisar o pezinho dele, tem que ter marca do sangue do cordeiro. Na mão dele tem que ter marca do sangue do cordeiro. E ele vai ter que entrar jogando o sangue do cordeiro. E tem que ser qualquer cordeiro, não, cordeiro sem marca, sem ruga. Que isso? Então a minha salvação dependeu do sangue do cordeiro, dependeu do cordeiro. Então o camarada ficava valorizando. Aquela noite o camarada tinha que passar, ele sabia que era no dia de manhã. Então aquela noite ele não dormia, aquela noite era uma noite muito clara, uma noite de vigília. Ele não conseguia dormir, não, era só uma noite. Porque ele sabia que no dia cedo de manhã haveria a grande libertação dele, a expiação. Mas então a expiação não era só o pecado da dívida, eram pecados mesmo. Era o perdão, não é só da dívida, era o perdão também dos pecados. Então era voltado para dois elementos, dois momentos. Aí tudo bem, só que se falava para ele: olha, só que o negócio, o sacerdote vem pecado, Deus vai matar ele lá dentro.
E aí você só vai ser perdoado no outro ano. Então o camarada dependia de um sacerdote. Então o que nós temos aqui? Isso aqui aponta para a igreja. O dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento. O dia que eu vou ter a garantia final do meu perdão. Só que esse evento depende de um cordeiro, depende de um sangue, depende do sacerdote. Aí a trombeta vai soar fortemente. Esse aqui, ali não pode cantar de trombeta, porque a trombeta vai arrebatamento. Está vendo bem? Dentro de uma festa em Israel, nós temos a salvação do arrebatamento, nós temos a mensagem de Jesus, o cordeiro é Jesus, o sacerdote é Jesus, o sangue é o sangue de Jesus, a festa é no céu. Fantástico, é escondido aqui, mensagem substitutiva. Nós temos uma oferta em números que ninguém vai falar. Você passa 15 anos ouvindo mensagem e ninguém vai falar. Por quê? Porque a chamada oferta é novilha vermelha, sem defeito. Você não vai ver ninguém pregar essa novilha vermelha. Só que o negócio, ela tinha que ser colocada, a novilha vermelha sem defeito nenhum, ela tinha que ser entregue, não podia ter sido jugo sobre ela, aponta para Jesus, você não julga do pecado, Jesus nunca ficou com o jugo do pecado, né? Nele, por conta dele, né? E tinha que entregar ao sacerdote, e tinha que fazer o que? Tirar para fora do arraial, lá fora tinha que ser feito o holocausto. O que valia dela? O sangue dela, e eles colocavam a cinza dela numa água, era chamada a água da purificação. Então a oferta que valia por 2 anos. Primeiro, a oferta, o holocausto dela, o sangue dela e a água proveniente da cinza dela. Pegou o holocausto, nós Jesus no Calvário. Fora da área, no Calvário. O que nós temos aqui? O sangue de Jesus não prega. Ninguém prega sobre a água purificadora. Aqui é a palavra. Pode estar limpa a palavra com o Senhor. Lembra do texto? Aí você pega para ver o quê? A água. Aí Paulo vai explicar lá em Efésios, né? Purificando com a lavagem da água pela palavra. Então não é só o sangue de Jesus, é a palavra de Jesus. A oferta da novilha vermelha. A mensagem substitutiva. Então você pega a novilha vermelha, a história dela, e você substitui. Então o Antigo Testamento está cheio de mensagem substitutiva. Por isso não vale a pena jogar fora o Antigo Testamento. Está cheio de valores, cheio de recursos, cheio de belezas. Nós temos segredo escondido no nome, né? O nome é muito legal, muito engraçado. Isaías 46. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim. Se você pegar no praia, o que nós temos aqui? Menaché, Efraim. Efraim. Então nós temos aqui Manassés, levando a esquecer, em vez de achar, esquecer, privar, fazer esquecer, tem de ser esquecido. Efraim, que seria Efraim, duplo monte de cinzas, seria duplamente frutífero. O pregador falou assim: primeiro você esquece, depois você frutifica, depois você prospera no sentido da fruto. Porque o significado simples é: o Senhor fez prosperar. Só que ele é simples demais, porque prosperar hoje está em. A palavra prosperar está hoje em conotação errada. O original é nós explicamos assim, ó, prosperar no sentido de dar fruto, ser frutífero, dar ramo, dar fruto, quer dizer, eu frutificar é prosperar, dar fruto. Não prosperar na leitura de hoje, do jeito que tem que ter dinheiro para vender, não. É prosperar no sentido da fruto, de ser uma árvore que produz. Então melhora o nosso entendimento. Então nós temos segredos escondidos nos nomes dos camaradas do Antigo Testamento, claro, no Novo também. Nós temos a chamada linha do tempo. Por exemplo, o Antigo Testamento ele dura até onde? Quem que fala que o Antigo Testamento dura até Malaquias? Bem, os escritos, a princípio, sim. Mas você vai encontrar no Novo Testamento Jesus cumprindo a lei. Até mesmo que nos resgatar da lei, ele teve que cumprir a lei. Eu vim para cumprir, eu vim para cuidar. Entendeu?
cumprindo a lei. E quando é que ele acaba, a linha do tempo Antigo Testamento acaba até onde? Quando ele está na cruz e ele está consumado. A palavra está consumada é tetelestai, dentro da Grécia esse alfa e iota seria um e, teteleste. Então seria tetelestai, academia, ou teteleste, dentro da Grécia antiga, arcada. Essa palavra aqui não é o segredo escondido dela, tetelestai ou teteleste. Qual é o segredo? Normalmente eu até gravei um material chamado História do Grego, histórias escondidas das palavras. No caso do tetelestai significa o quê? Essa palavra era só usada por grandes comandantes do Império Grego ou do Império Romano, que eles tinham que ir até uma cidade, vencer uma guerra, implantar a bandeira do reino e dizer: aí diziam, teteleste. Significa, Jesus usou, a situação da está consumada. Teteleste significa: fiz o que eu tinha que fazer, cumpri minha missão, fui até o fim, entrei na guerra, venci a batalha, subjuguei o inimigo, tomei os despojos, implantei o reino e ficava a bandeira com o alto comando. No caso de Jesus, na cruz seria a bandeira, né? Ele seria a bandeira. Implantei o reino, sou vencedor. Sou vencedor. Então acaba com aquele mito de um Jesus na cruz derrotado que o catolicismo ibérico usou por tantos anos. Né? Parece que o camarada na cruz ele está derrotado. Aí quando você chega para o crente, irmão, toma sua cruz. Porque na cabeça dele está uma herança, uma matriz, um histórico de uma cruz é símbolo de sofrimento. E é claro que tem um sofrimento, mas não é só o sofrimento. Na verdade, o camarada que está na cruz, ele tem a alegria de estar em paz com Deus, estar bem com o céu, ele tem essa alegria. E que talvez um cristão que não está na cruz, ele acha que tem a alegria de não estar sofrendo por estar na cruz, mas ele tem a tristeza de não estar bem com Deus. Né? Tem que cuidar da ceia, que é o velório. Porque o camarada sabe levar essa pecado. Esse é o contexto. Então, a linha do tempo é eu entender até onde vai parar. A legislação vai até aqui, ou a legislação vai até aqui. E essa legislação é só para esse grupo. Para quem não tem essa legislação, não tem essa legislação. Vamos imaginar. Cronologia das dispensações. O que é dispensação? Um modo de tratamento. Por exemplo, a dispensação angelical, que era dos anjos, o anjo não podia errar. Se ele errasse, ele virava um demônio. Hoje o camarada pode errar, ele tem que se arrepender. Se arrepender, ele morre no céu. Mas naquela época o anjo não. O anjo pecou, virava um demônio. Virava um demônio. O espírito pode cair. O espírito maligno. Já na época da inocência, se ele era Adão e Eva, eles podiam estar nu, inocentes, não tinha pecado nenhum. Já na época da consciência, não podia estar nu. Aí seria a época de Noé, né? Só que Noé vacilou quando ele sai da água e daqui a pouco ele está bêbado, né? Aí ele tira a roupa, fica peladão, o filho dele começa a roubar, aí vai lá e amaldiçoa o filho, depois que os outros filhos ele pode dormir, está acendendo desde o pai. Então temos essa história da consciência acabando, mas a princípio era a consciência. Então quando Deus falava na consciência de Noé, não tinha nenhuma Bíblia para Noé ler. Na época de Noé não tinha Bíblia. Então era Deus falando na consciência, o governo dos filhos de Noé. Só que eram muito bons, mas eles eram vacilados, porque a ordem era espalhar, e falaram: não vamos espalhar, nós vamos ficar juntos. Nós vamos construir uma cidade, ficar uma torre, cujo cume dessa torre toca até o céu, para que não sejamos espalhados pela terra, mas ela vai ser espalhada. Então o perigo da minha vontade atropela a vontade de Deus. Na verdade, nunca é a minha vontade que atropela a vontade de Deus, sempre eu que sou atropelado. Não é assim? Quando eu acho que eu estou atropelando a vontade de Deus, eu estou sendo atropelado. Paulo sempre lutou contra a vontade de Deus. Quando ele entendeu que a vontade de Deus era dizer: pô, tudo é para te reconciliar com certo de nós, a história da mensagem de Paulo. Então não tem como ir contra a vontade de Deus sem que a gente se machuque. Já na dispensação patriarcal, ela vai até o Sinai, o contexto do patriarca, Abraão, Isaac, Jacó, papapá. Mas quando chega no Sinai, nós temos a história da lei. O Sinai vai até o Calvário, né? Vai até o Calvário, vai até Jesus na lei. Aí entra a graça vai até o arrebatamento. Daqui a pouco Jesus voltar, acabou a graça, mas já está no arrebatamento. Aí vai entrar a dispensação milenial, vai até a revolta contra Deus no final do milênio, e depois nós temos a eternidade, chamada dispensação eterna, que
teremos o que o olho viu, o ouvido ouviu, sobre o coração. Tem gente que diz que no arrebatamento já terá aquilo que o olho viu, o ouvido ouviu, sobre o coração. Eu particularmente sou contra, por quê? Porque João viu a cidade. Então, na verdade, eu não posso dizer que a cidade, ao menos além, não que o olho ouviu, porque João viu. O ouvido ouviu, não, porque João ouviu. O paraíso, por exemplo, Paulo fala: conheço o homem, está falando dele próprio, está usando uma figura. Conheço o homem que 14 anos foi levado ao terceiro céu. Se eu fora do corpo, não sei, Deus sabe. Sei que esse homem, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi levado ao paraíso. Daqui a pouco ele me fala: para que eu não me exaltasse, por causa das excelências e invenções, foi-me dado um espinho na carne. Explicando que espinho na carne é esse, a saber, foi o mensageiro Satanás para profetizar. Então também não dava para espiritualizar o espinho na carne, dizer: espinho na carne era Paulo, que era quem? Era Paulo. Pregou para vocês famílias para fazer Coríntios em Roma. Outro fala: não, Paulo não ficou meio certo, ele foi a glória de Deus. Não, a glória de Deus é questão espiritual. Ela não vai na visão moral. Eu estou vendo um monte de coisa. Paulo, o espinho na carne de Paulo era uma depressão que ele tinha, que ele lembrava. Não, depressão é quem não tem paz. O Evangelho é o Evangelho da paz, o Cristo da paz. O crente fiel não tem como ter depressão. Aí, porque senão não encontra paz. Que paz é essa se depressão seja de paz? Então eu vou ter que pregar outra mensagem. O pai não vai ser mais uma mensagem. Entendi, mas vou explicar. O espinho na carne é escrito no Evangelho. Foi dado espinho na carne, saber, explicando. O mensageiro de Satanás profetizar. Aí não se sabe se era alguém endemoniado, que Deus permitiu dar um esculacho em Paulo, ou se era um demônio também indo contra Paulo. Bem, aí ele explica bem, mas fica no mensageiro de Satanás profetizar. Esse que é o veredito. Nós temos como ensinador que fazer a pesquisa. É claro que quando eu estou pesquisando está tudo aberto, mas uma vez que eu acabei a pesquisa eu tenho que ter acredito. Se não está tudo aberto, não tenho certeza de nada, não. Eu tenho que ter certeza de algumas coisas. E devo ter. Então a chamada visão panorâmica, ela se vale de dispensação. Por exemplo, você pega essa consciência aqui, Deus falou na consciência dele, ele foi e fez. Hoje em dia, se Deus falar na consciência do camarada, ele tem que ter certeza se essa consciência, aquilo que falou na consciência dele, não foi a carne, nem foi o tema, porque não pode bater com nenhum Deus da Bíblia. Nós estamos vendo um pessoal, por exemplo, já que nós somos nossas oferecidas missões, auto-se enviando. Deus falou comigo, tem uma cidade que não tem igreja, eu vou lá, não. Eu não posso me auto-enviar, a igreja que tem que enviar. Como virão se não quem prega? Mas como pregaram se não forem enviados? A igreja tem que enviar. Então, não, Deus falou na minha consciência, duvide se é Deus. O Senhor falou comigo, duvide que é o Senhor falou. Se bate com o Deus sagrado. Por quê? Porque na dispensação de Noé, nós falamos com Noé, mas Noé tinha com Deus? Não tinha. Hoje tem, a dispensação é outra. Na dispensação da inocência, o camarada estava não era pecado. Hoje, pecado. O governo humano, os filhos de Noé, os filhos do mundo comandam o mundo. Mas naquela época só tinha eles, ele falava comando do mundo, significa o crente, agora tem que ser o dono do mundo. Não. Você está vendo a época que o pessoal se corrompendo na política, vai sair. Não vai sair, não tem diferença de dispensação. Naquela época que Deus tinha que tomar conta de Israel como nação, então Deus levantava os deles. Israel era um território, uma nação, tinha cultura, tinha pecuária, tinha agricultura, tinha tudo. Então Deus tinha que levantar o rei. Hoje nós não somos povos territoriais, nós somos povos no outro sentido da palavra, povos. E automaticamente o contexto não é um povo no sentido territorial, é um povo no sentido espiritual. Então nós não temos que nos vincular com a política. E não temos que dar satisfações políticas, muito ao contrário, a satisfação é ser no sentido espiritual. Então as pessoas falam, José, governador, papapá, Neemias, não sei o que vem. Está com a dispensação errada. A dispensação da graça diz que pode ter continuado com o Senhor. Orar pelos governantes para que ele está bem. Mandou soar pelos governantes, não mandou virar partido, um partido partido fogo puro, partido da laranja. Não tem esse negócio, não. Entendeu? Não
se vale de um, é um erro de dispensação. Quem se vale desses textos é a dispensação. Uma visão panorâmica muito interessante. A época do patriarca até o Sinai, aí na época do Sinai foi dada a lei. E aí nós temos a chamada letra, está no Sinai. Quando a Bíblia diz que a letra marca o Espírito vivifica, se você for em 2 Coríntios, vai encontrar que é a letra da lei, escrito em pedras, né? E o Espírito seria o Evangelho, escrito com as tábuas, no coração. Aí quando você vai para a igreja, você está estudando, cuidado que a letra mata. Aí você pergunta, onde está escrito isso? Não sei. Que letra que é essa? É estudar, não. A letra que marca é a letra da lei de Moisés. Então estudar não é a letra que mata. O estudar não é o contrário. Eu tenho que estudar. É o ato do mestre. Aí, normalmente quem não gosta de estudar se vale ter um versículo de interpretação errada. Dentre eles, né? Você pode estudar. Deus sempre se valeu de homens que estudaram. O Antigo Testamento, Moisés, conhecedor de toda a ciência do Egito. Novo Testamento, você pega aí Paulo, o historiador diz que ele falava 13 idiomas e escrevia 7 deles. Que prático, eu conhecia na escola. Legal? É interessante. Conjectura. O que é conjectura? Existe um perigo entre conjectura sadia e uma conjectura tendenciosa. Normalmente, quando se fala da conjectura tendenciosa, por exemplo, na história aqui de Naamã e os 7 mergulhos do Jordão. Quem que falou para Naamã que lá em Israel tinha alguém que era homem de Deus? Uma menina que era escrava para Naamã. Falou, Naamã foi lá, Eliseu apareceu, mandou o moço dizer, não, o 7 mergulhos, foi lá, deu 7 mergulhos. A conjectura diz: como será que a menina foi recebida por Naamã? Será que ela continua escrava? Como é que será que ela foi tratada para frente? É uma conjectura que tem coerência. Agora, quando eu conjecturo sem coerência, eu já começo a inventar historinhas. E eu tenho que saber que toda conjectura tem que ter coerência com o texto, com a história. Tem que ter a menina na história. Não posso tomar uma menina que está na história. Eu posso me valer e posso falar. Imagino eu. Eu fico pensando como é que será. Ou uma conjectura, quer dizer, um pensamento. Será que essa menina continuou sendo escrava? Se ela foi maltratada, será que ela continua sendo? Então, eu brinco, mas explicando o que eu estou pensando. Meus pensamentos, eu imagino, eu penso. É igual a história, historiador. Um historiador disse: eu não tenho Deus na Bíblia, tem que ser um historiador disse. Senão eu acabo de falar, alguém fala, não está escrito isso. Um historiador disse. E se for uma pessoa que tem talvez um pouco de conhecimento, de boa coisa, boa índole, a pessoa não vai papel. Já vai ver. Ganchos, a extensão do Antigo Testamento Novo, mas Deus nos agradou de uma parte deles, seus corpos foram prostrados no deserto, e agora essas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram, né? Não vos torneis idosos como alguns deles, né? Assentou para comer, bebeu, levantou para folgar, nem nos prostituiu como algum deles fizeram, e nos odiou alguns deles inimigos, não metemos ao Senhor como algum deles tentaram, e pereceram pelas serpentes, e não murmureis como algum deles não pecaram, não sobre a história do deserto. Mas Paulo escreveu em Coríntios uma história que está no deserto, está imundo, né? Êxodo. Então está se valendo a extensão, o Antigo Testamento do Novo. É uma extensão. Aí eu posso pegar a história do deserto e trazer com mais detalhes.
Aí eu dei aquilo lá no Antigo Testamento e olhar com mais detalhes. Perigo de simplificar as complexidades. Infelizmente vai ficar pequenininho, não vai dar para ter muito, mas olha só. A palavra graça, e não fechando nessa parte, mas olha só, a palavra graça. Uma pessoa que quer simplificar a palavra graça, fala, graça é favor merecido. Ponto final. Se você gostar da palavra graça, significa outras coisas mais. Por exemplo, a palavra graça, ela no seu significado inicial, com base nos originais, vai ser Deus atraindo, a atração, poder de atração. Isso é graça. Depois que o camarada atraiu, ficou no Evangelho, a graça seria uma alegria, um estado de alegria, um estado de paz. A graça tem outros valores mais. O favor merecido é um deles. Né? Porém, quando você vai estudar a palavra graça, a palavra favor merecido não é o significado direto, é um significado extraído de um texto. Que ela em Efésios, assim, pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Se você vai no texto original lá, pela graça sois salvos por meio da fé, a palavra fé está lá, por meio da fé com fidelidade, mistérios. Ué, então, o gatilho da graça é Deus me ver, fazendo o máximo possível, então ele vai e faz o resto, tipo o gatilho da graça. Então a graça é um favor merecido a princípio, mas tem um segundo momento, mediante, né, depois do favor merecido, na verdade tem uma busca, Deus vê a busca do camarada e ativa essa graça. Não é bem tão merecido assim, é uma variante. Quando você chega no Novo Testamento, a palavra graça tem um contexto. Por exemplo, lá em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de volta de Deus. A graça salvífica. Paulo apresenta a graça como dispensação. Gálatas 5:4. Separados estáis de Cristo, vós que justificais pela lei, da graça tendes caído. Então ele se vale de quê? Da graça. Ele se vale da graça para quê? Como dispensação. Então a graça não é só um favor. Agora é uma dispensação da graça, né? E depois nós temos o quê? Olha que interessante isso aqui. Se é que tens ouvido a dispensação da graça de Deus para que convosco me foi dada. Efésios capítulo 3, versículo 2. A graça manifesta no conforto de Deus para o momento difícil. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, a graça dá uma força para vencer o sofrimento. Está vendo como é que muda? Aí tem mais um pouquinho, olha só. 2 Coríntios, no caso. A graça é para vencer o espinho na carne. Quer dizer, os discípulos cheios da graça de Deus, significa a graça da glória de Deus, cheia de unção, os apóstolos, dá um grande poder e testemunho da ressurreição do Senhor, e todos haviam abundante de graça. Se é abundante de graça, todos eram cheios de Espírito Santo. Então aí a graça não é, mas já está cheio do Espírito Santo. Bem, quando você chega em Atos 2, 47, é isso aí. Porém, eu penso aqui, 1 Coríntios 15, de 9 a 10, porque eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, né? E a sua graça não foi comigo em vão. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, graça, Paulo vai dizer, a graça é força para fazer a obra, para atender o chamado, para cumprir o ministério. Vocês estão vendo aí como é que existe uma oscilação da palavra graça através dos textos e contextos? Então, quando o camarada quer simplificar e falar que graça é só o favor merecido, ele a princípio ele é, porque não é só isso, é um monte de coisa. Tem mais aqui, cá embaixo. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que sempre, tudo suficiência, abundância de toda a obra. Bem, a graça para a obra encerra assuntos sobre a multiforme graça de Deus. Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, com bons dispenseiros e multiforme da graça. Quer dizer, a graça é quem distribui e administra os dons. Meu irmão, o camarada vai simplificar e dizer graça é uma coisa só.
ele foi no mínimo simples. Porém errou, atrapalhou, virou pé de tropeço, o ensinamento obstruiu. Por causa de quê? Porque a pessoa quer simplificar. Quer simplificar. Então o nosso erro, nossa geração, é querer simplificar o que não é. Então está aqui, o perigo de simplificar as complexidades. É complexo, um monte de assunto, a graça da posição. Nós vamos ver depois o original como é que não é bem assim. Só isso ainda, tem mais coisa aí, mas no mínimo teria que ser isso aí. A extensão do velho a partir do novo. Acerca desse profetizou Enoque. Da onde que está Enoque? Em Gênesis. Enoque, ele aparece em Gênesis. Acerca desse profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Quem vai continuar a falar sobre Enoque? O escritor Hebreus. Lá em Hebreus 11 vai falar sobre Enoque. E no caso aqui Judas. Judas vai falar sobre Enoque. Então você vê que ele pega o personagem do Antigo Testamento e ele continua a explicação no Novo. Só pelo Antigo Testamento não dá para saber a história de Enoque toda, porque na verdade ele continua no Novo Testamento. Enquanto estiver nesse tabernáculo, bem, o tabernáculo é uma mensagem que ela vai aparecer lá no livro de Êxodo, Levítico, Números. Eu até gravei um material aqui só sobre o tabernáculo. É uma videoaula de quase 2 horas falando sobre os segredos do tabernáculo na vida da igreja. Então uma pessoa que é simples, ela vai falar, teve uma época do tabernáculo, papapá, aquele negócio todo, e vai falar sobre o tabernáculo, o culto instituído. Bem, a história do tabernáculo, ela ganha no Novo Testamento uma força muito grande, porque lá em 2 Pedro 1, 13 e 14, Pedro vai falar, enquanto eu estiver nesse meu corpo, que é esse tabernáculo, Pedro diz, eu sou tabernáculo. Paulo, 2 Coríntios 5, de 1 em 4, ele fala, olha, nós estamos nesse tabernáculo e gememos angustiados. Ele está falando sobre o corpo dele, essa vida dele como tabernáculo. Então, quem explica o que significa está lá no Antigo e no Velho Testamento? O Novo Testamento. Quem? Pedro explica, nós somos tabernáculo. Paulo explica, nós somos tabernáculo. Bem, aí nós temos vamos botar assim, na melhor das hipóteses, apressadinhos, pega a mensagem do tabernáculo e ele fala que o tabernáculo aponta para Jesus. Quando eu pego o tabernáculo e falo que o tabernáculo é Jesus, eu erro. E vocês vão ver muita gente falando que o tabernáculo é Jesus, livros, dicionários. Mas quando a pessoa fala que o tabernáculo é Jesus, ele se vale do quê? No Novo Testamento não fala mais nada. Então eu vou espiritualizar a mensagem. E a primeira coisa que passa na cabeça dele aqui, o tabernáculo é Jesus. Bem, se eu falo que o tabernáculo é Jesus, eu fechei o assunto de Jesus. Só que aí chega Pedro e fala, não é Jesus não, sou eu, nós somos o tabernáculo. Paulo fala, eu sou o tabernáculo, o tabernáculo não tem Jesus, é a igreja. Então aquele linho fino, lá em Apocalipse diz, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O incenso, lá em Apocalipse, são as orações dos santos. E aí nós temos os elementos do tabernáculo visto para a igreja. Bem, então quem pregou que o tabernáculo é Jesus, infelizmente errou, porque não conhecia visão panorâmica. E não entendeu que o assunto do Velho Testamento continuou, não tinha um ponto final. Ele começou no Antigo Testamento, veio a vírgula e continuou no Novo Testamento. Mas quando eu botei um ponto final lá, e espiritualizei e joguei o tabernáculo a Jesus, eu me apressei. E eu errei por falta de fazer uma pesquisa mais ampla. Né? Então aí está o problema. Bem, Davi ele comia da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, lá em Apocalipse 2,7. Mas onde você vai encontrar a história da árvore da vida? Em Gênesis. Então a história que começou no Antigo Testamento, a extensão do Velho, a partir do Novo. Quer dizer, o Novo Testamento fecha o assunto, mas você vai começar o assunto de ligar no Velho. E o Velho começa, mas não termina. O Novo termina. Entendeu como funciona uma coisa ou outra? Apostasia, o maior sinal da volta de Cristo é uma apostasia. Lá em Tessalonicenses fala que Jesus só volta quando tiver apostasia. O livro de Jeremias é o livro que explica detalhadamente sobre a apostasia. Eu fiz uma apostila, capítulo por capítulo de Jeremias explicado. Tem alguns irmãos que já leram. Capítulo por capítulo explicado. Tudo aquilo que aconteceu em Jeremias é o que
está acontecendo na igreja atual para Jesus voltar, senão Jesus não volta, que é a apostasia. Então o camarada aqui já sabe que Jesus só volta quando o negócio vai ficando feio. Então quando ele vê alguma coisa ficando feio, não vai perder o sono, nem perder a calma, nem perder a paz. Tem gente que fala, fulano está tribulado, vou desviar. Fulano está tribulado é sinal que está voltando. Glória a Deus, que bom que ele está tribulado. Não que sou eu. Ele está voltando, eu preciso subir. Não sou eu, tá beleza. Aí você vê um pessoal aí, irmão, perdi a mão. Eu estou. Perdeu o que? Eu dormi todo. Vontade até dormir mais um pouco. Ué, por causa de que isso? Então, aí nós vamos ver que essa história do escândalo significa que são pessoas que são simples demais. Porque a visão panorâmica diz que os últimos momentos da igreja na face da terra serão momentos difíceis. É a apostasia. Bem, o melhor contexto que eu vou ter sobre a apostasia está em Jeremias. E onde está escrito em Jeremias? No Antigo Testamento. Então, o livro todo de Jeremias eu leio ele visualizando aqueles erros que estavam naquela época nos dias atuais, né? No caso da igreja, automaticamente eu começo a ter uma visão panorâmica coerente, idônea e precisa, chamada sobriedade. Então, visão panorâmica é conhecer de uma forma mais avançada a realidade. Bem, essa é a parte 2 do evento. Deus abençoe cada um em Cristo Jesus. Fechou.